Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa que dei o nome de Melissa. A bolsa Melissa, pessoal, é muito fácil, é nível iniciante, tá? E também muito rápida de fazer, sem falar que é super econômica, né? Porque os pontos são vazados. E no tutorial também vamos fazer esse belíssimo tassel com essa flor, usando o ponto tunisiano, que dá todo o charme para ela. Olha como é linda a florzinha, você pode usá-la dos dois lados. E também esse tassel super estiloso, com acabamento super profissional. Eu estou apaixonada nessa bolsa e me diz aqui nos comentários o que você achou do modelo de hoje. Já deixe seu like também, que é muito importante. E se ainda não foi inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder os tutoriais novos que trago aqui para vocês. Agora, se você deseja assistir aos meus vídeos sem anúncios e me ajudar diretamente nas produções das bolsas, basta clicar no botão Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! Agora os detalhes da bolsa. Ela ficou num tamanho excelente, com 40 centímetros de largura, 30 centímetros de altura. Olha, e a flor também ficou num tamanho excelente, medindo 13 centímetros. Olha o espaço interno, cabe bastante coisas. Olha o fundo é quadrado, toda trabalhada no poliéster. O fundo ficou medindo aproximadamente 24 centímetros. Olha como ela fica leve e estruturada, pessoal. Que maravilha ficou essa bolsa. E para fazer a bolsa, eu usei o poliéster de 5 milímetros. Esse fio é maravilhoso, extremamente macio, ao mesmo tempo que traz estrutura para a bolsa, pessoal. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com esse fio. E eu vou deixar o link do fio aqui na descrição do vídeo, tá? Eu fiz a bolsa, esse cone tem 340 metros e ainda sobrou esse tanto. Então, essa bolsa é bastante econômica. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a bolsa, eu vou usar o fio poliéster de 5 milímetros. Essa cor maravilhosa é a 0918. Cada cone vem com 340 metros. E vou usar agulha de crochê de 4 milímetros. Vamos iniciar fazendo um anel mágico. Agora, subo mais 2 correntes, totalizando 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Laço, e aqui dentro do anel, eu faço mais 15 pontos altos e vamos ficar com um total de 16 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas, tá? Fiz 16 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas. Agora, vou fechar o anel puxando essa pontinha e vou encerrar a carreira na terceira correntinha. Então, eu tenho 1, 2, 3 na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim a primeira carreira. Agora, eu vou subir 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Eu vou subir só 2, pessoal, porque o acabamento fica melhor, tá? Mas, se você quiser, pode subir 3. Agora, eu vou fazer mais uma corrente de espaço. Essa segunda correntinha, eu vou marcar. Ficou assim. Agora, laço e volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Então, eu fiz 2 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, uma corrente de espaço e mais um ponto no mesmo lugar. Agora, uma corrente, pulo um ponto de base, laço e venho no próximo. Faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, laço e venho no próximo. Faço um ponto alto, uma corrente,
laço e volto no mesmo ponto. Uma corrente, laço e volto no mesmo ponto. Então, fiz aqui 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto de base e venho no próximo. Uma corrente, pulo um de base e venho no próximo. Uma corrente, laço, venho no mesmo ponto. Uma corrente, laço, no mesmo ponto. Olha, fiz 3 pontos no mesmo ponto de base, igual a gente fez aqui. Uma corrente, laço, pulo um ponto de base e venho no próximo. Uma corrente, laço, pulo um ponto de base e venho no próximo. Uma corrente, laço, no mesmo ponto. Uma corrente, no mesmo ponto. Fiz 3 pontos no mesmo ponto. Uma corrente, laço, pulo um ponto de base e venho no próximo. Olha como está ficando. Estamos formando um quadrado. Agora, faço uma corrente, pulo um ponto de base, que é o último ponto, laço, e venho aqui, olha, onde a gente iniciou, no mesmo ponto onde fizemos esses 2 pontos iniciais, vou inserir a agulha e fazer o último ponto. Fiz o último ponto, agora uma corrente, e vou encerrar aqui na segunda correntinha, onde a gente marcou, com um ponto baixíssimo. Ó, completamos aqui os 3 pontos, da mesma forma que a gente completou aqui nos outros pontos. Fizemos aqui 4 cantos, né, com 3 pontos dentro e um ponto sozinho entre eles. Agora, subo 2 correntes, marco essa segunda correntinha e faço mais uma corrente de espaço, laço, venho no mesmo ponto, coloco mais um ponto alto, uma corrente. A partir da terceira carreira, a gente vai inserir a agulha aqui, olha, logo abaixo aqui das 2 alcinhas. Assim, pessoal, ó. A gente vai sair aqui dentro do ponto alto, tá? Não vamos pegar aqui como de costume, tá? Vamos pegar uma perninha a mais. Vocês estão vendo aqui uma perninha, ó? Ó, a gente vai pegar aqui. Dessa forma, o ponto vai ficar bem alinhado aqui em cima. Não vai ficar assim meio pro lado. Quando a gente pega aqui, olha, o ponto fica meio pro lado. Então, dessa forma, pegando aqui no centro do ponto alto, o efeito fica bem melhor e a abertura também dos espaços ficam menores, tá bom? Com isso, o acabamento fica maravilhoso. Então, vamos lá. Fiz uma corrente, laço, e vou inserir a agulha aqui dentro, no centro desse próximo ponto, olha. Seria um ponto alto centrado. Estão vendo, ó? Mas, se você quiser pegar aqui em cima, também tudo bem. Fica a seu gosto. Ó, uma corrente, laço, e vou inserir a agulha aqui, ó. No centro do ponto. Faço um ponto alto, laço, e venho aqui para o próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente, e nesse ponto aqui do meio dos 3, a gente vai fazer 3 pontos aqui em cima, tá? Laço, venho aqui no meio do ponto, faço um ponto alto, uma corrente, no mesmo ponto, mais um ponto alto,
uma corrente, laço, mais um ponto alto. Ó. Então, a gente vai fazer os aumentos sempre aqui em cima do ponto central dos 3 de base, tá? Para formar os cantos do quadrado. Uma corrente, laço, e venho para o próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, uma corrente, laço, próximo ponto. E chegamos aqui novamente no canto onde temos 3 pontos altos. Vamos fazer o aumento aqui em cima, no meio, né, no ponto central. Uma corrente, laço, e vou fazer os 3 pontos aqui no centro desse ponto. 1, 2, uma corrente e o terceiro. Uma corrente, próximo ponto. Uma corrente e venho para o próximo ponto. Nós estamos fazendo a base da bolsa, é uma base quadrada. Laço, venho para o próximo. Uma corrente e venho aqui no ponto central dos 3. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente, olha, formamos o aumento aqui no canto com 3 pontos. Uma corrente, venho para o próximo ponto, uma corrente, próximo ponto, uma corrente, próximo ponto, uma corrente. Chegamos ao final, então eu laço, né, fiz uma corrente e venho aqui onde a gente fez os 2 pontos iniciais, no mesmo lugar, e coloco o último ponto. Uma corrente, tiro o marcador e finalizo aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Olha, e terminamos a terceira carreira, ficou assim, pessoal. E vamos para a quarta carreira. 2 correntes, vou marcar essa segunda correntinha, mais uma corrente, né, de espaço. Laço, venho aqui no mesmo lugar, coloco mais um ponto, fiquei com 2, uma corrente, venho para o próximo ponto, uma corrente, próximo ponto, uma corrente, cheguei aqui nos 3, né? Vou trabalhar em cima do ponto central, fazendo um aumento com 3 pontos. Uma corrente, próximo ponto. Vou adiantar essa carreira, quando chegar ao final eu volto com vocês. Estou chegando ao final, vou fazer uma corrente, laço. Venho aqui na base, onde a gente fez esses 2 pontos, e coloco o último ponto. Uma corrente, tiro o marcador e encerro aqui no ponto marcado com um ponto baixíssimo. Então, terminamos a quarta carreira. Agora, vamos dar início à quinta carreira. 2 correntes, marco essa correntinha. Faço mais uma corrente de espaço, volto no mesmo ponto, coloco mais um ponto, uma corrente, laço,
venho para o próximo ponto. Uma corrente, próximo ponto. Então, estamos aqui na quinta carreira. Eu vou seguir esse padrão, fazendo os aumentos aqui em cima, né, do ponto central dos 3 de cada canto. Vou adiantar algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também a medida. Olha, já adiantei minhas carreiras, fiz 8 carreiras no total, vamos contar, contando aqui com a primeira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. E a minha base ficou medindo 21 centímetros. Se você quiser a sua bolsa maior, basta fazer mais carreiras. Se você quiser fazer menor, só fazer menos carreiras, tá? Aqui eu fiz 8. Agora, a gente vai subir as laterais da bolsa, tá? Então, eu vou fazer 2 correntes, uma de espaço, vou marcar a segunda, laço e venho para o próximo ponto. A partir de agora, a gente não vai mais fazer aumento, tá? Fiz uma corrente, laço, venho para o próximo ponto. Laço, próximo ponto. Olha, a gente tá fazendo ponto sobre ponto, tá? Cheguei aqui no canto, do mesmo jeito, eu vou colocar um ponto só. Uma corrente e já venho para o próximo. Olha, um ponto apenas, tá? Não vamos mais fazer aumentos. Então, assim, eu vou trabalhar por toda a carreira. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final, trabalhei toda a carreira, ponto sobre ponto. Vou fazer uma corrente, tiro o marcador e vou encerrar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, uma de espaço, marco a segunda e continuo fazendo um ponto para cada ponto de base com uma correntinha de espaço. Então, já estamos na segunda carreira aqui da subida. Eu vou fazer algumas carreiras desse jeito, ponto sobre ponto, né? Como eu falei, com uma correntinha de espaço. Eu vou adiantar aqui algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz, tá bom? E a medida. Olha, já adiantei minhas carreiras e até aqui ficou assim. Fiz 21 carreiras. Aqui está a última carreira de aumentos, né, que faz parte da base. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E ficou medindo 27 centímetros. Agora, a gente vai fazer um contorno. E eu vou fazer uma correntinha. Aqui no espaço, eu vou colocar um ponto baixo. Uma correntinha. Dentro do espaço, um ponto baixo. Uma correntinha. Dentro do espaço, um ponto baixo. Dentro do espaço, eu coloco um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, assim por toda a carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Olha, já terminei o contorno. Fiz o último ponto e aqui é aquela correntinha inicial. Vou cortar o fio. Vou inserir a agulha de trás para frente aqui no primeiro ponto baixo. Levo esse fio lá para trás.
Agora, venho aqui por baixo, saindo dentro do último ponto. E levo esse fio lá pra baixo. Ficando assim. Aqui atrás, eu vou esconder por baixo dos pontos. Vou cortar e selar a pontinha com a chama do isqueiro. Já arrematei. E até aqui está assim, a parte de dentro. Agora, a gente vai encontrar os pontos onde vamos fazer as alças. Então, aqui está a parte de trás, onde tem os arremates. Eu vou dobrar assim, olha, estão vendo lá o quadrado do fundo? Vou dobrar assim, bem certinho. Ó, o fundo tá assim. E eu dobrei assim, tá? Para encontrar os pontos aqui das extremidades. Esse ponto que fica aqui no final, eu vou marcar. Estão vendo esse pontinho aqui do canto? De um lado e do outro também. Olha, ficaram assim os pontos marcados. Agora, sem contar esse ponto marcado, começando aqui, eu vou contar 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui do outro lado também. Pulo esse ponto marcado e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui desse lado, a mesma coisa, vou contar 16 pontos e marcar. Contei daqui até aqui, deu 16 e marquei. Aqui do outro lado também, 16. Olha, então, as marcações ficaram assim. Aqui nesses pontos, pessoal, a gente vai subir as alças. E a gente vai começar aqui, olha, na parte de trás, onde tem os arremates. Eu vou iniciar nesse ponto. Tiro o marcador e nesse ponto eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. Olha, ficou assim. Agora, eu vou fazer uma corrente. Olha, pulo esse ponto e venho aqui no espaço e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo o ponto baixo e venho aqui no espaço e coloco um ponto baixo. Igual a gente fez aqui, ó. Uma corrente, venho aqui no espaço da correntinha e coloco um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, aqui no espaço, olha, da correntinha, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo aqui no espaço da correntinha. Esse marcador a gente já pode tirar. Uma corrente, um ponto baixo, olha. Olha, estou chegando aqui no ponto marcado, já fiz a correntinha, tiro o marcador. Nesse ponto marcado, eu faço um ponto baixo. E agora, aqui, eu vou subir 65 correntinhas para formar a alça. Nós vamos fazer uma alça para usar no ombro, por isso eu vou fazer 65. Se for alça para segurar na mão, pode fazer menos correntinhas, tá? Nessa parte aqui das correntinhas, fica a seu gosto, você pode adaptar. Eu vou fazer 65 correntinhas. Fiz 65 correntinhas e ficou medindo 42 centímetros. Agora, eu vou prender as correntinhas aqui nesse ponto marcado com um ponto baixo. Olha, assim. Agora, eu vou seguir fazendo uma correntinha, no espaço eu faço um ponto baixo, uma correntinha,
um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, do mesmo jeito, até o ponto marcado. Cheguei no ponto marcado, faço uma correntinha e um ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer também 65 correntinhas. Fiz 65 correntinhas desse lado também e vou prender essas correntinhas aqui em cima do primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Olha, assim. Agora, aqui no próximo ponto, eu coloco um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo aqui no espaço, um ponto baixo, uma correntinha, do mesmo jeito, tá? Até chegar aqui na próxima alça. Trabalhei os pontos e cheguei aqui na parte das correntinhas. E aqui nas correntinhas, a gente vai trabalhar nessa parte de trás, tá? Atrás das correntinhas. E vamos colocar um ponto baixo para cada alcinha de base. Olha, estou pegando aqui atrás e fazendo um ponto baixo. Olha, assim por todas as correntinhas. Já trabalhei toda a alça e cheguei ao final. Agora, aqui eu faço do mesmo jeito, faço um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Olha, pessoal, eu vou adiantar esse canto e também essa alça, que é do mesmo jeito, e quando chegar aqui, no final dessa alça, eu volto com vocês. Já trabalhei os pontos baixos e também a alça, e cheguei ao final. Então, aqui, olha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, em cima desse ponto baixo, e vou seguir colocando um ponto baixo no espaço, uma corrente, um ponto baixo aqui no espaço, uma corrente, um ponto baixo. Assim, até a próxima alça. Olha, já fiz os pontos baixos e as correntinhas aqui desse lado. Olha, e cheguei na alça. Aqui na alça, a gente vai colocar um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Apenas isso, para a alça ficar mais reforçada e com acabamento melhor. Então, a gente vai contornar as alças com pontos baixíssimos. Olha, assim. Trabalhei os baixíssimos aqui na alça e cheguei ao final. Trabalhei o último ponto. O próximo ponto é um ponto baixo, então vou fazer uma correntinha e venho no espaço e faço um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Assim, eu vou trabalhar o canto e depois eu vou trabalhar os pontos baixíssimos aqui nessa outra alça. Quando chegar aqui, pessoal, ao final, eu volto com vocês. Cheguei ao final, trabalhei o último ponto da alça. Agora, para arrematar, eu vou dar um espaço, vou cortar o fio, vou pular esse baixíssimo aqui e venho no ponto baixo, levo esse fiozinho para trás, vou inserir a agulha aqui por baixo, olha, saindo dentro desse último ponto, levo esse fio lá para trás, agora eu vou ajustar. Olha, ficou assim. Caminhar com esse fio, né, para esconder, depois cortar e selar com a chama do isqueiro. E até aqui, a nossa bolsa está assim. Para fazer o chaveiro, a flor,
Eu vou trabalhar com fio poliéster de 4 milímetros, mas se você não tiver o 4 milímetros, você pode usar o mesmo fio da bolsa, o poliéster 5 milímetros, tá? Barbante, fio amigurumi, pode usar o fio que você tiver na sua casa. E vou usar a agulha de 3,5 milímetros. Vou iniciar fazendo um anel mágico, uma corrente, essa corrente eu não conto, e aqui dentro do anel eu vou fazer 5 pontos baixos. Vou marcar o primeiro ponto. Fiz 5 pontos baixos, agora eu vou puxar essa pontinha para fechar o anel. Fechei o anel, vou remover o marcador e venho direto nesse ponto, no primeiro ponto, e já faço um ponto baixo, olha. E marco esse primeiro ponto. No mesmo lugar, eu coloco mais um ponto. Na segunda carreira, a gente vai colocar 2 pontos para cada ponto de base. Vamos ficar com um total de 10 pontos. Olha, fiz 10 pontos. Agora, eu tiro o marcador e faço um ponto baixo no ponto marcado e vou marcar também esse primeiro ponto. Volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto. Assim. Agora, no próximo ponto, apenas um ponto. No próximo, um aumento. No próximo, apenas um ponto. No próximo, 2 pontos. Então, na terceira carreira, a gente vai intercalar um ponto sozinho e um aumento. Vamos ficar com um total de 15 pontos. Fiz um ponto sozinho, então, no próximo eu coloco 2. E o último ponto, um ponto sozinho. Então, terminamos a terceira carreira com um total de 15 pontos. Agora, dou um espaço no fio para cortar e arrematar. Tiro o marcador. Para arrematar e o acabamento ficar melhor, eu vou pular esse primeiro ponto e venho no segundo ponto, olha. Levo o fio lá para trás. Vou inserir a agulha aqui por baixo, pegando essas 2 alças e saindo dentro do último ponto. Levo o fio lá para baixo e arrumo a parte de cima do ponto. Então, o miolo da flor ficou assim, com 3 carreiras, a última carreira com 15 pontos. Agora, aqui atrás, eu vou esconder essa pontinha. Agora, vamos fazer as pétalas. Vou inserir a agulha em qualquer ponto. Vou trazer o fio e fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas. Agora, eu viro essas correntinhas, porque nós vamos pegar aqui nas alcinhas de trás, olha. Todas as alcinhas, tá? E nós vamos contando as alças na agulha. Então, eu vou pegar aqui na primeira alcinha, estão vendo aqui a primeira? Não aperta muito, tá? Para não dificultar. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a última aqui, ó. 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou buscar a 8ª alça. Então, eu vou inserir no mesmo ponto que eu iniciei. Já arrematando esse fiozinho, tá? Então, eu trago o fio. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alças na agulha. Laço,
e vou tirando de duas em duas. Laço, ó, e vou tirando de duas em duas. Até o topo. Ficou assim. Agora, eu faço uma corrente para aumentar e venho aqui na alcinha de trás, na primeira alcinha, e trago o fio. Então, eu tenho 2 alças na agulha, 3, 4, olha, estou pegando aqui nas alcinhas de trás, tá? 5, 6, 7, 8, olha. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alças na agulha. Eu vou buscar a 9ª alça aqui no mesmo ponto, olha. Eu vou inserir a agulha no mesmo ponto e trago. Agora, eu tenho 9 alças na agulha. Laço e tiro 2, laço, tiro 2 até o topo. Olha. Agora, eu pego aqui nas alcinhas de trás, do mesmo jeito, 2 alças, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 9ª alça, eu vou buscar aqui no próximo ponto, tá? Agora, a gente vem para o próximo ponto. Tenho 9 alças, vou tirando de duas em duas. E repito o processo. Pegando aqui na primeira alcinha, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 9ª alça, eu vou buscar aqui no mesmo ponto. Laço e vou tirando de duas em duas. Desço pegando aqui nas alcinhas de trás. Tenho 8 alças na agulha. Agora, eu vou buscar a 9ª alça e venho para o próximo ponto, tá? E laço e vou tirando de duas em duas. Vamos considerar cada fileira, né, uma carreira. Então, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, aqui na 5ª carreira, né, na 5ª fileira, a gente vai fazer uma diminuição. Então, nós vamos pular a primeira alcinha e vamos pegar na 2ª alcinha, tá? Então, eu pulo a primeira e pego na 2ª. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças. Eu vou buscar a 8ª alça aqui no mesmo ponto. E laço e vou tirando de duas em duas. Agora, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras. E na 6ª fileira, a gente vai descer fazendo pontos baixíssimos. Vamos fazer 7 pontos baixíssimos no total. Pego aqui na primeira alcinha e faço o primeiro ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Fiz 6 baixíssimos. O sétimo, eu vou pegar aqui, olha, no mesmo ponto, tá? Vou inserir a agulha, vou trazer e finalizar o baixíssimo. Então, a primeira pétala já está prontinha. Olha que linda. Pessoal, esse é o ponto tunisiano, é um ponto muito lindo, como vocês podem ver, olha. Eu amo esse ponto. Então, a primeira pétala está pronta, vamos precisar de 5 pétalas. Para iniciar a próxima, eu vou olhar aqui qual é o próximo ponto. Tem que tomar cuidado para não pular ponto, tá? Porque ele fica escondidinho, olha. Então, a gente vira assim, encontra o próximo ponto. A gente faz um baixíssimo e vamos repetir todo o processo. Eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E vou pegar aqui na primeira alcinha, aqui atrás, e vou trazer. E tenho 2 alças, 3, 4, 5, 6. A sétima eu vou pegar aqui atrás, olha. Então, tenho 7 alças na agulha, eu vou buscar a 8ª alça aqui no mesmo ponto onde eu subi as correntinhas, tá? Agora, eu laço, vou tirando de 2 em 2. Agora, uma corrente, né, para aumentar. Então, quando a gente finaliza a primeira fileira, a gente faz uma correntinha para aumentar. Pego aqui na alcinha de trás, tenho 2 alças, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou buscar a 9ª aqui dentro no mesmo lugar. E volto tirando de 2 em 2. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo, tá? Agora, eu venho para o próximo ponto e volto tirando de 2 em 2. Agora, venho para o próximo ponto. Então, eu tenho uma fileira, 2, 3, 4, 5. Na 5ª fileira, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu dou uma apertadinha aqui no ponto, pulo a primeira alcinha e venho na segunda. Tenho 2 alças, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7, vou buscar a 8ª aqui no mesmo ponto. E vou tirando de 2 em 2. Agora, eu tenho uma fileira, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou descer fazendo baixíssimos, 7 baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... E o sétimo aqui no mesmo ponto. Segunda pétala pronta. Agora, vamos para a terceira pétala. Encontro o próximo ponto, aqui está. Faço um baixíssimo nele e vou subir 6 correntinhas. E vou repetir todo o processo, pessoal. Eu vou adiantar essas 3 pétalas e já volto com vocês. Olha, já adiantei, né? Já fiz as 5 pétalas, aqui está a última. Finalizei aqui com baixíssimo, né? Como eu fiz nas outras. E agora, para encerrar, eu vou fazer mais um baixíssimo aqui na primeira pétala, nesse ponto onde a gente iniciou as pétalas, tá? Já cortei o fio, então eu vou apenas trazer ele aqui, ó.
Trouxe. Agora, eu vou levar de volta lá pra trás essa ponta. Olha, então ficou assim, tá? Olha, pessoal, como a nossa florzinha já está linda. Se você quiser, pode usar assim como chaveirinho, tá? Basta fazer aqui uma alcinha para prender, né? Que ela já tá muito linda. Mas a gente quer que ela fique mais linda ainda. Então, vamos fazer a outra parte. Eu já adiantei a minha segunda parte. Então, um lado a gente vai arrematar, o outro não. A gente vai deixar o fiozinho para costurar uma na outra. Então, eu vou deixar essa pontinha, olha, já fiz aqui o baixíssimo e o baixíssimo aqui na primeira pétala. Então, eu vou trazer esse fio aqui pra frente. Esse fio a gente vai usar para costurar. Olha, eu deixei um pedaço assim, olha. Estão vendo? Mais ou menos uns 60 centímetros. Eu fiz assim, pessoal, trocando as cores, né? Com duas cores, mas se você quiser, pode fazer tudo da mesma cor, tá bom? Nessa parte aqui das cores, vai da sua criatividade e do seu gosto, tá? Olha que lindas. Agora, a gente vai costurar uma florzinha na outra, tá, pessoal? Com o lado direito para cima. Olha, lado direito para cima, lado avesso para dentro, tá? Eu vou usar uma agulha de tapeceiro e para fazer o enchimento, a gente vai precisar de um pouquinho de enchimento de amigurumi, tá? Que é esse algodãozinho. Então, para costurar, eu vou encostar uma florzinha na outra. Olha, já peguei nesse ponto aqui, né? Onde é o ponto baixíssimo. Agora, eu vou encontrar o ponto baixíssimo aqui da outra florzinha. Aqui está. Olha, já começou aqui a união. Agora eu volto, vou sempre trabalhar pegando de um lado só, tá? E sempre pegando dentro do ponto, ó, estão vendo aqui a carreirinha de pontos? A gente vai pegar aqui dentro do ponto, pegando apenas em uma perninha, no caso aqui é a perninha de fora do ponto, tá? Aqui do outro lado também, olha. Perninha de fora do ponto. Olha, dentro do ponto aqui do outro lado. Olha, já cheguei aqui no finalzinho dessa pétala, vou pegar naquele pontinho aqui, ó. Pontinho do meio entre as pétalas. E aqui do outro lado também eu vou encontrar esse pontinho do meio. Já encontrei. Pronto. Primeira pétala costurada e ficou assim. Agora, a gente vai encher com esse enchimento de amigurumi. Se você estiver trabalhando com um fio mais fininho, se a sua flor for menorzinha, você pode inserindo dessa forma com agulha de crochê ou com outro objeto. Eu gosto, pessoal, das pétalas bem gordinhas, então eu ponho um pouquinho a mais, olha que bonitinha que fica. Ficou bem gordinha essa pétala, tá vendo? Olha que linda. Agora é só a gente seguir costurando do mesmo jeito. A gente tá costurando, né, com esse lado pra cima, a gente vai continuar. Eu achei assim, fazendo com duas cores, ela fica bem estilosa. Além do que você pode, é uma boa opção para você reaproveitar aquelas sobrinhas de fios, né? Que a gente sempre tem em casa. Então, é uma ótima opção, né? Uma ótima ideia.
Pessoal, então eu vou adiantar minha florzinha. Eu vou costurando de pétala em pétala e já enchendo, igual eu mostrei pra vocês, tá? Quando chegar ao final, aqui na última pétala, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, já preenchi as 4 pétalas, costurei, né? E enchi. E estou na última pétala. Olha, pessoal, uma observação. Na hora que vocês forem cortar o fiozinho, deixa uma pontinha maior, tá? Porque a minha ficou no limite. Vou encher a última pétala por aqui, olha. Pronto. Agora, é só continuar costurando. Agora, eu vou fazer um nozinho aqui no cantinho, para arrematar. E vou inserir essa pontinha aqui por dentro. E vou cortar o excesso. Olha como ficou lindíssima a nossa florzinha, com 2 cores, né? Você pode usar tanto de um lado quanto do outro. Agora, vamos fazer o tassel, a parte de cima do tassel. Fiz um anel mágico, vou fazer uma corrente para prender. E aqui dentro do anel, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o anel, não totalmente, tá? Eu vou deixar uma pequena abertura. E agora, eu vou encerrar em cima do primeiro ponto dos 6, já fazendo o primeiro ponto baixo da próxima carreira. E vou marcar esse ponto. No mesmo ponto, eu vou colocar mais um, ficando com 2 pontos. Agora, em cima de cada ponto, a gente vai colocar 2. Então, nós tínhamos 6 pontos, agora, nessa segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos. Segunda carreira pronta, fizemos 12 pontos. Tiro o marcador e aqui em cima do ponto marcado, eu já faço um ponto. Mais um ponto. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Na terceira carreira, a gente vai fazer um aumento e um ponto sozinho. Agora, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Terminei a terceira carreira, fizemos um total de 18 pontos. Vamos para a quarta. A partir da quarta carreira, a gente não vai fazer aumentos. Vamos fazer ponto sobre ponto. Terminei a quarta carreira com total de 18 pontos, agora vamos para a quinta carreira. Terminei a quinta carreira, tiro o marcador e vamos iniciar a sexta. Na sexta carreira, a gente vai fazer diminuições, então, eu vou inserir a agulha no primeiro ponto, no segundo, ficando com 3 alças e fechando tudo de uma vez. Marco o primeiro ponto, faço um ponto normal, uma diminuição, olha. Um ponto normal, uma diminuição. Um ponto normal, uma diminuição. Um ponto normal, uma diminuição, né? A gente pega em 2 pontos e finalizamos apenas com um. Um ponto normal, uma diminuição e no último ponto, um ponto normal.
Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, terminamos a carreira, ficamos com 12 pontos, tá? Agora, nessa carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Total, 12 pontos, tá? Nessa carreira. Pronto, agora eu vou fazer um baixíssimo aqui em cima do primeiro ponto. Já cortei o fio, vou só trazer esse fiozinho para frente e vou deixar assim por enquanto, tá? Para fazer a outra parte do tassel, eu cortei aqui um papelão com aproximadamente 15 centímetros. Agora, pessoal, eu vou passar 20 voltas aqui em cima desse papelão. Olha, a pontinha do fio está aqui. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, 20 voltas eu vou cortar o fio. Agora, eu passo o fio aqui por baixo. Vou passar assim um tanto maior, tá? Porque a gente vai fazer correntinhas ali. Vamos usar esse fio para fazer correntinhas, tá? Crochê, vamos crochetar. Fiz um nó, agora eu vou tirar daqui do papelão. Bem apertado, eu vou fazer mais um. E mais um nó, pessoal. 3 nós, tá? Bem firmes. Agora, eu vou segurar aqui, olha, e vou abrir essas pontinhas. Agora, eu vou aparar essas que estão maiores. E vou selar cada uma com a chama do isqueiro para não desfiar. Olha, pessoal, eu tinha deixado dois fios, né? Porque eu ia fazer uma correntinha dupla aqui no tassel, mas não vou fazer mais porque vai ficar muito grossinho, tá? Então, eu vou cortar essa outra, vou deixar aqui pra engrossar o tassel. E vou fazer as correntinhas apenas com uma perninha do fio. Para iniciar a correntinha, eu vou trazer ele por aqui, estão vendo, ó? Aqui por trás, só para fazer o primeiro ponto, tá? Assim. Aí, agora, eu subo as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 60 correntinhas. Agora, eu vou dar um espaço no fio, depois de fazer as correntinhas. E vou cortar. Cortei aqui o fio para passar aqui dentro dessa outra parte. Agora, para dar uma fechada aqui nessa parte, pessoal, eu vou passar o fio aqui por dentro. Agora, eu vou inserir a agulha aqui em cima e vou trazer essa pontinha aqui por dentro, aqui por cima, tá? Assim. E o tassel fica aqui dentro. Agora, eu vou apertar um pouquinho essa parte, só um pouquinho, tá? Vou fazer um nozinho. E vou esconder esse fiozinho aqui por dentro. Olha, o tassel, o acabamento do tassel ficou assim. Olha, e para ficar ainda mais bonitinho, eu vou passar essa bolinha, é de acrílico, né, de plástico. Se você tiver de madeira, também pode. Se não tiver nenhuma bolinha, pessoal, nem precisa, porque o tassel já está lindíssimo, como vocês podem ver. E agora, eu vou prender aqui na florzinha, tá? Então, eu vou inserir a agulha aqui em algum lugar, aqui no meio. E vou amarrar essa pontinha.
Olha que lindeza ficou o nosso tassel com a flor tunisiana, né? Com ponto tunisiano, coisa mais linda. E a gente pode optar pelo lado da florzinha. Olha, já aprendi a flor e o tassel. Olha que lindo ficou. Também já costurei a minha etiqueta. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Deixe também o seu like. Muito obrigada. Tchau e até o próximo vídeo.